Olá, seguimos mais um estudo e aprendizagem sobre a obsessão, o passe e a doutrinação, explicando sempre que a obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais inferiores sobre o psiquismo humano. Kardec distinguiu em suas pesquisas 3 graus do processo de obsessão: a simples, a subjugação e a fascinação. É necessário que façamos entender que um acompanhamento e uma mudança de conduta de caráter moral auxilia muito na trajetória do tratamento com eficácia. O passe ele tem um poder e a eficácia e depende do espírito e não da matéria. Depende da assistência espiritual do médium, o passista, e não dele mesmo. O passe espírita é simplesmente uma imposição de mãos utilizada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. É dado pelos médiuns capacitados com estudo e vibração energética e moral. A doutrinação é uma prática muito grande relacionada com o estudo e o acompanhamento do evangelho. É necessário que existam métodos de persuasão onde exista também uma modificação de padrão vibratório de conduta moral. Mas para que haja um acompanhamento, é necessário ter uma consciência e uma aceitação. Hoje vamos falar das dimensões da vida. O avanço atual da pesquisa científica no mundo, com a descoberta da antimatéria do corpo bioplásmico dos seres vivos, que é o perispírito segundo o espiritismo, e dos fenômenos paranormais, da sobrevivência humana, da questão da morte do corpo físico, que a vida continua quando nos despojamos do invólucro carnal. Bem, como as comunicações mentais entre os seres vivos e os que não estão mais entre nós. Fenômeno Theta da parapsicologia confirmou a descoberta espírita de várias dimensões da vida. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Essa é uma realidade que devemos de entender e compreender, que nós não somos os únicos seres sobreviventes neste planeta chamado Terra. Porém, também existem dimensões que correspondem a diversas densidades da matéria, que permitem a existência dos mundos interpenetrados da teoria espírita. A descoberta de que o pensamento e a mente não são físicos, mas extrafísicos, segundo a definição do professor René, e semimateriais, segundo o Espiritismo, demonstrou na realidade dos diferentes planos de vida habitados por seres humanos em diferentes graus da evolução. A reencarnação e as comunicações mediúnicas tornaram-se necessárias. Nesse contexto dinâmico em que não há lugar para o nada, a transcendência humana se realiza nos planos sucessivos, que vão desde o plano da matéria densa da Terra até os planos da matéria rarefeita, que escapam aos nossos sentidos materiais. Não há mais lugar para a concepção materialista, absoluta, na cultura científica e filosófica do nosso tempo. Freud e Kardec. Muitos psicólogos e psiquiatras acusam o espiritismo de invadir os seus domínios. Domínios esses científicos, nos casos de perturbações mentais e psíquicas. Desconhecendo a doutrina e a sua história, eles não sabem do seu exatamente do seu contrário. Afirma que a obsessão é a perturbação decorrente de desequilíbrios endógenos, ou seja, das próprias estruturas psíquico-mentais do paciente com relação aos fatores ambientais. Atribuem quase tudo na constituição do paciente. As disfunções orgânicas, particularmente cerebrais ou afetivas. O inconsciente é geralmente a sede de todos os distúrbios psíquicos. Entende que os espíritas confundem os fantasmas imaginários gerados por manifestações patológicas do paciente com fantasmas reais das mais antigas superstições mágicas e religiosas da humanidade.
acham que o espiritismo representa um processo de volta no mundo de uma superstição. Freud tinha apenas 1 ano de idade quando Kardec levou o problema do inconsciente em termos científicos e nas suas pesquisas de fenômenos espíritas, hoje que são chamados cientificamente de paranormais. Kardec foi a fundo mais do que Freud nesse assunto. Atingiu o problema dos arquétipos, que são individuais e coletivos, que somente Adler e Jung queriam pesquisar mais tarde. Na pesquisa do problema do animismo nas manifestações mediúnicas e das infiltrações anímicas, em que manifestações reais, Kardec acentuou devidamente a importância das manifestações do inconsciente no comportamento individual e coletivo. Freud encarou a questão dos sonhos nos limites da doutrina, que era a sua. E Kardec, durante nada menos que 12 anos, havia realizado intensivas pesquisas de psicologia experimental, o pioneirismo absoluto nesse campo na Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Hoje, as pesquisas parapsicológicas realizadas nos maiores centros universitários do mundo comprovam inteiramente o acerto de Kardec. Damos essas informações históricas unicamente para que as vítimas de obsessão e os familiares que por elas são responsáveis não se deixem levar por enganos fatais. Em casos de difíceis obsessões, a ciência não se opõe às ciências materiais de nenhum campo, tendo apenas de ajudá-las com a necessária complementação de suas pesquisas e conquistas próprias. É fácil verificar a verdade dessas informações nas simples consultas das obras de Kardec, incluindo-se que os relatos sobre as obsessões e as desobsessões em seus trabalhos publicados na coleção da Revista Espírita, que hoje está inteiramente traduzida e publicada em nossa língua. É necessário que saibamos que a origem de todo o problema está na psique humana.